Já estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de quarta-feira. Muitas informações acontecendo. O que me causa preocupação, ontem eu assistia alguns telejornais, a carta que a filha do cinegrafista Santiago, que veio a falecer depois que foi atingido por um rojão na quinta-feira passada, me deixou comovido e deixou comovido também, acredito que uma boa parte da população. A carta de uma pessoa totalmente serena, agradecendo pelo pai que ela teve e, sem dúvida, se colocando também que ela foi uma filha prestativa, uma filha adorada, né? E que ela iria deixar o exemplo do pai para os seus filhos. E chegou uma hora que isso me comoveu tanto, que ela escreveu assim: talvez os meus filhos, ou seja, seus netos, não conheçam o quanto que você foi importante, mas eu sei da sua importância na minha vida e vou continuar seguindo para que um dia nós possamos nos encontrar. Nossa, foi uma coisa que, de repente, para um pouco o nosso sentimento de corrida, de disputa, de cansaço, para parar para pensar que existe vida, existe amor, existe compreensão. O que não existe essa forma que as pessoas encontram hoje de estarem cada vez mais distantes. E aí eu posso relatar tantas outras passagens. Por exemplo, o que as mães de Maio sofrem até hoje, quando em maio de 2006, alguns jovens foram brutalmente assassinados e essas mães perderam seus filhos. Como também a Emily, aquela menina que teve a sua câmera fotográfica furtada por um menor e era um presente que ela não queria perder e acabou perdendo a vida. Até hoje o pai dela, o Wilson, luta em defesa dessas vítimas totalmente representadas pela fragilidade das famílias. Tanta impunidade, e a gente fica questionando aonde que nós vamos parar. Eu queria até explicar ao telespectador, quando eu faço uma crítica com um determinado assunto, como eu falei no bloco anterior, sobre esse trote que nós estamos vendo nas ruas da cidade de Santos, não é contra os estudantes, é contra o trote, ou seja, uma forma totalmente perigosa, né, e triste de ver esses estudantes que conseguiram uma proeza, que é entrar na faculdade para poder se formar e estar prestando serviço daqui a alguns anos no engrandecimento do país, sendo expostos dessa maneira, né? Bebendo e a gente ajudando para que eles possam, lógico, fazer festas e gastar com algo que não seria tão justo, tão importante para esses estudantes. Então, nós estamos num momento de reflexão. A cidade, né, o nosso país está num momento de reflexão. A gente vê muitas brigas, muitas discussões, muitas manifestações que não chegam ao denominador comum. Trazer essa discussão aqui para a nossa região, o que me preocupa é a cidade de São Vicente. Apesar do incêndio que aconteceu ontem na México 70, que você viu o repórter Márcio Guimarães comentar, você assistiu ontem no Caderno Regional e hoje também ainda tem todo um trabalho de cadastramento das famílias, saber aonde que eles vão ficar alojados. Ontem também teve uma manifestação dos moradores que estão na Fazendinha, lá também em São Vicente, que foram cobrar algumas providências do prefeito Billy. Essa situação habitacional é uma situação que já se arrasta há muitos anos. Eu não quero aqui culpar o governo A, governo B. Na realidade, o governo que se apresenta e que está hoje no comando, ele tem essa responsabilidade de dar resposta à população. Eu não aceito o governo que fala, tá vendo? Olha como é que está. Foi meu antecessor. Isso não existe. O incompetente acusa o antecessor. O competente olha para frente e vê como que ele pode resolver determinados problemas. E é isso que nós estamos precisando para a nossa região, né? Essa é a grande realidade, né? E esses problemas habitacionais, eles acabam pipocando em toda a nossa região metropolitana.
Bom, nós tínhamos hoje um convidado, lógico, eu não tenho o que esconder, o programa é ao vivo, são 7h31, o nosso convidado não chegou, nós tínhamos hoje como convidado o doutor Raimundo, que é o presidente da Unimed, ele foi agendado, foi confirmado, deve ter acontecido algum imprevisto, né? Mas nós vamos tocar o programa e fazendo assim, eu vou pedir para que a produção coloque de novo a segunda parte do Jornal A Tribuna, para que a gente possa levar alguns outros destaques para os nossos telespectadores. É possível? Como o programa é ao vivo, eu não pedi nada. Já está aqui, ó. Vamos colocar aqui. Tem outros assuntos. Nós falamos muito rapidamente do concurso em Santos, que promete forte disputa. Douglas, por que promete forte disputa? Bom, em primeiro lugar, muita gente quer entrar num concurso, por quê? Pela tranquilidade e a segurança de não ser demitido. É muito fácil. Se você está numa empresa privada, você corre o risco, né, de daqui a um tempo, né, e muitas empresas fazem isso, olha, você é um bom funcionário, eu gosto muito de você, mas eu tenho que dispensar. Caramba, mas eu trabalhei aqui 10 anos, eu vesti a camisa, mas... Sinto muito, você é um bom profissional. Isso acontece numa empresa privada, diferentemente numa estatal, num serviço público, né? Porque a pessoa ela entra através de concurso e ela vai até o fim. Isso se ela não cometer nenhum ato contra o governo, por exemplo, que existem, são poucos, mas existem. Então, por isso, a grande procura com relação aos concursos. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que os concursos são importantes? São. Mas o importante também é a qualificação profissional. Nós estamos aqui num momento importante na nossa região, existem muitos empregos, muitas categorias profissionais que elas estão ainda esperando por profissionais porque não existe a qualificação. Douglas, o que é a qualificação? Qualificação é você estar qualificado, ter o curso, ter o estudo, né? Ter a experiência para poder assumir uma determinada função, principalmente na área de gás e petróleo, por exemplo. Nós estivemos aqui com o gerente do escritório da Petrobras, o meu amigo Oswaldo, e ele falou que a Petrobras, ela não faz nenhum tipo de admissão, porque para entrar na Petrobras só através de concurso. Só que a Petrobras trabalha com muitas empresas terceirizadas e essas empresas, elas precisam, lógico, de mão de obra especializada para poder atender a demanda. E é aí que você tem que se preparar e estar pronto para apresentar o seu currículo, né? Ou seja, a qualificação, além do concurso, que eu volto a repetir, que promete uma forte disputa. Essa disputa é mais ou menos assim, às vezes tem 100 vagas para 20 mil inscritos, né? Ou seja, é uma grande concorrência. Morador de rua, 84% são dependentes químicos. A secretária Rosana Russo, inclusive, dá uma entrevista no jornal explicando sobre esse índice. Lógico, nós não tínhamos noção desse índice. Esse índice foi possível através de um estudo. Mas é muito fácil nós andarmos em alguns bairros da cidade de Santos e ver que determinados moradores, eles eles adotam determinados locais e vivem como se fossem as suas casas. Tem eu diria ao senhor, porque ele é bem magrinho, de barba, ele já fica lá, se não me engano, há anos, numa das laterais da Praça Fernandes Pacheco, ali no Gonzaga, né? Tem ali a Manuel Vitorino, aí depois aquele pedacinho, quando sai na Marechal Deodoro, ali faz parte da Praça Fernandes Pacheco, né? Ele fica ali praticamente o dia inteiro. Em frente ao CAIDS, ali na Silva Jardim, tem uma senhora. Outro dia eu parei o carro, estava chovendo, eu conversei com ela, falei assim, tudo bem com a senhora? Não, o que houve? Não, eu quero ajudar a senhora. Não, não precisa de ajuda de ninguém. Era totalmente embriagada, né? E a chuva caindo e ela sentada na calçada. Por exemplo, são algumas características. Aquele entorno ali da Hospedaria dos Imigrantes, no bairro Vila Nova, é preocupante, né? É preocupante. Então, nós estamos sempre em alerta e acredito que, a partir dessa pesquisa, a secretária Rosana Russo vai tomar algumas medidas para diminuir o número de moradores de rua na cidade de Santos. São 7h35. O prefeito da cidade de Itaém, Marco Aurélio, abriu um espaço, ele estava fazendo um atendimento no seu gabinete, porque ele chegou ontem à noite de Brasília, mas traz as informações da reunião com relação ao aeroporto de Itaém. Prefeito Marco Aurélio, bom dia, prefeito. Bom dia, Douglas. Tudo bem? Tudo bem, prefeito. É um prazer ouvi-lo. E agora, melhor ainda, para que o senhor diga se foi importante a reunião. Os jornais dão como notícia que vai ser feito um estudo de 30 dias
O senhor aceitou essa decisão, prefeito? Cortou um pouquinho, Douglas, você pode repetir o final? Prefeito, o senhor estava numa reunião ontem em Brasília e os jornais dão como informação que vai ser feito um estudo de 30 dias para que o aeroporto possa, de fato, ser reaberto ou não. Essa decisão agradou o senhor, prefeito? Douglas, na verdade, foi uma reunião bem positiva, tivemos com o ministro, né, Wellington Moreira Franco, expusemos lá nossas razões com relação à autorização para a concessão dos aeroportos, principalmente o Itanhaém. Mas é importante destacar, Douglas, está tendo um pouquinho de confusão, o aeroporto de Itanhaém não está fechado, né? Ele está funcionando com as aviações, com os voos executivos, offshore também, da Petrobras. Mas um detalhe interessante é porque a informação que tínhamos, até quando conversamos na última oportunidade, é de que o governo federal não tinha uma diretriz, uma definição estabelecida para a concessão de aeroportos em todo o país. E após a nossa explanação ao ministro, ele prontamente recebeu o nosso material, né, com o nosso relatório da atividade do nosso aeroporto. Sim. E nos informou que, no máximo, em 30 dias, haveria definição com relação à exploração de aeroportos. Não só o de Itanhaém, obviamente, mas a diretriz nacional para que haja uma uniformidade aí com relação à exploração. Ele argumentou a necessidade de ter um plano, realmente, tendo em vista experiências anteriores aí com algumas cidades, alguns estados, que não estavam preparados, né, para esse tipo de atividade e que tiveram insucesso em supostas concessões. Agora, prefeito... Disse a ele que não é o caso de Itanhaém, né? Itanhaém tem um aeroporto bem consolidado, com a Petrobras atuando já diariamente lá no nosso aeroporto, com um investimento lá num terminal também novo, mas saímos satisfeitos, sim. Saímos bem otimistas, embora o ministro não antecipou qual será a diretriz do plano aí nacional, mas pela característica que nós já temos, pelo material que apresentamos, eu tenho aí a convicção que em até 30 dias nós teremos uma boa notícia. Prefeito, o senhor conseguiu explicar para o ministro Moreira Franco, que já foi prefeito do Rio de Janeiro, a importância do funcionamento desse aeroporto, a importância do aeroporto para o crescimento do país, aonde ele está localizado no litoral sul, a menos de 100 quilômetros da principal capital do país, prefeito? Sem dúvida. Explicamos isso, né, verbalmente, a 100 quilômetros da capital, a 40 minutos do Porto de Santos, a maior porto também da América Latina. Explicamos todo o crescimento e desenvolvimento aí da nossa região metropolitana, aqui da Baixada Santista, todos os investimentos que a gente vem recebendo, ele escutou, mas além disso entregamos ainda um material preparado, um relatório preparado com todos esses argumentos, com os índices dos últimos anos aí do crescimento da região, do crescimento de Itanhaém, e ficou registrado. Na verdade, tenho certeza que ele tem mais alguns elementos aí para decidir favoravelmente a concessão do nosso aeroporto. Nós estamos conversando com o prefeito da cidade de Itanhaém, prefeito Marco Aurélio. Prefeito, e quem que estava presente nessa reunião? Os 9 prefeitos foram, tiveram deputados federais, o senhor poderia... Na verdade, nós optamos aí em fazer uma reunião caseira. Eu fui acompanhado com o meu secretário de governo, desenvolvimento, que é o André Caldas, desenvolvimento econômico, Eliseu Braga Chagas, e o de comunicação, Silvio Lousada. Sim. Prefeito, deixa eu aproveitar essa oportunidade aqui no Hora Geral, prefeito de Itanhaém. Como que o senhor está lidando aí com a proximidade do Carnaval e muitos carros usando som alto na cidade de Itanhaém? Alguma preocupação por parte da prefeitura, prefeito? Na realidade, a gente já fez um trabalho de fiscalização, Douglas, muito forte na temporada com relação à fiscalização do som alto. Aliás, nós temos uma lei municipal de minha autoria na época em que era vereador. Disciplinando essa questão. Então, a gente vem atuando bastante, tivemos mais de 100 autuações com relação a esse tipo de exercício, de atividade. E, inclusive, tivemos uma alteração nessa lei que disciplina a matéria por parte do vereador Thiago Cervantes,
aumentando o valor da multa. Hoje a multa também para descumprimento da lei é de mais de R$ 700. Então nós vamos manter aí as blitzes, as campanhas educativas, mas também de prevenção, né, de fiscalização, para que a gente possa ter um carnaval muito tranquilo. Tá certo. Prefeito, só mais uma pergunta. O senhor sabe, como jornalista, a gente tem determinadas fontes que nunca são reveladas. Mas alguém me contou que o senhor pode ser o próximo presidente do CONDESB, que é o conselho que congrega os 9 prefeitos da região metropolitana. Procede essa informação? O senhor vai ser o próximo presidente do CONDESB ou essa escolha ainda não ocorreu? Não, a escolha ainda não ocorreu. Provavelmente a gente deve começar a se reunir aí na próxima semana para chegar num consenso, para ter uma boa harmonia. Então, na próxima semana, provavelmente, a gente deve ter mais ou menos aí a indicação de quem vai estar à frente do CONDESB neste ano, já de 2014. Hoje é a prefeita Ana Preto de Peruíbe, né? E o senhor, como prefeito de Itaém, poderia aí representar o Litoral Sul. Para o seguinte, prefeito, vamos ver na sua agenda, o senhor pode estar aqui semana que vem para que a gente possa discutir outros assuntos de Itaém e Litoral Sul. É possível, prefeito? Claro, é possível sim. Hoje eu ainda estou em São Paulo, Douglas, eu voltei de Brasília ontem à noite. Isso. E já parei aqui em São Paulo para assinatura de um convênio agora pela manhã, junto ao secretário Bruno Covas. Mas chegando em Itaém, a gente já dá uma verificada na agenda e já faço contato com vocês para a gente fazer uma visita. Assim. Agora, prefeito, como jornalista também, eu não posso deixar o meu telespectador sem essa informação. Que convênio é esse que o senhor vai assinar com o secretário do Meio Ambiente, Bruno Covas? O senhor já pode antecipar ou é sigilo? Não, posso sim. Na verdade, Itaém foi a cidade que teve o maior crescimento na pontuação da cidade, do município Verde e Azul. Ótimo. Então, nós fomos premiados aí com um caminhão compactador, aquele que faz a trituração de entulho, os entulhos que a gente retira das vias públicas. Então, eu combinei com o secretário Bruno, estou encontrando ele daqui a pouco aqui em São Paulo, para assinar o convênio e já encaminhar a documentação para a gente receber esse equipamento. Excelente. Prefeito Marco Aurélio Gomes, prefeito da cidade de Itaém, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral e vamos aguardar o retorno da sua assessoria para que semana que vem o senhor esteja aqui ao vivo no Hora Geral. Um abraço, prefeito. Um abraço, Douglas. Até semana que vem. Até semana que vem. Esse é o Hora Geral. A informação é assim, ela chega, seja pela internet, seja pelo telefone, né? O mais importante é deixar você bem informado. Vamos fazer o seguinte, tem alguns assuntos dos jornais, que daqui a pouco eu vou chamar mais uma vez, só para dividir essa informação com o meu telespectador, e eu volto já. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar uma pergunta no ar para que você responda no 3041-6777. Você acha que o projeto habitacional, qual a cidade, no seu entendimento, precisaria ter projetos habitacionais? Santos, São Vicente, Guarujá, Bertioga, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Peruíbe ou Itaém? Essa pergunta eu quero que você responda no 3041-6777. Eu volto já depois do intervalo com o Hora Geral.